Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, escalação ideal, CT de Cotia e jogador louquinho para voltar para São Paulo. Isso e muito mais, vambora pro vídeo! Que consegue trabalhar isso no espaço curto, muda esse panorama, né? Porque por exemplo, se o Zubeldia não conseguisse conduzir o São Paulo nessa jornada de 10 jogos com 8 vitórias e 2 empates, talvez ainda tivessem alguns problemas. Rames, o Wellington. Aí, para fechar, uma outra questão. São 10 jogos, só que há alguns adversários um pouco mais frágeis que entram nessa conta, como o Águia de Marabá, enfim. Esse recorte dos 10 jogos, já dá para ter uma noção ou você ainda está naquela expectativa, vamos ver o São Paulo contra o adversário ou numa leva de adversários mais complicados? Como que você analisa essa sequência do Zubeldia? Eu acho que ele pegou adversários complicados mais nessa parte final e o São Paulo teve problemas, né? O São Paulo não ganhou do Palmeiras, aliás, o último jogo do Rames, ele entrou e ficou em impedimento, voltou andando, eu falei, não vai jogar com o Zubeldia, não jogou mais. Ganhou do Fluminense, e o Fluminense bem mexido e com o erro do Fábio grotesco, era um jogo difícil. Ganhou do Tadieres, um jogo bem difícil. Teve problemas, ganhou. Ganhou do Cruzeiro, um jogo bem difícil. Tomou um vareio no primeiro tempo. Então, acho que o time ainda não está completamente azeitado do jeito que é o técnico. Aliás, não repetiu a escalação uma vez sequer. Mas acho que ele deu ao São Paulo, ao torcedor do São Paulo e aos jogadores confiança. Então, vários jogadores passaram a render mais do que estavam rendendo. Coletivamente ainda não é uma coisa segura. Até na entrevista com o Belmonte, aquela coisa... A pergunta que eu fiz, você concorda que um treinador, se você conhece só a essência dele na derrota? Porque é verdade, né? Sim. O Carpini também, até perder a primeira para Ponte Preta, ele vinha, quebrou o tabu, ganhou a Supercopa, meteu 3 com o time reserva no Água Santa, perdeu a primeira da Ponte Preta, se perdeu completamente. Completamente. Claro que o Zubeldia, com muito mais experiência que o Carpini, não acredito que aconteça isso, mas a gente precisa ver o São Paulo ou ele reagir a derrotas que acontecerão, né? Agora, são mais boas notícias do que preocupações. Então, o departamento médico era sempre a grande questão, só tem hoje 2 jogadores, Rafinha e Pablo Maia. O Wellington Rato já pode voltar contra o Inter, se for. Então, o São Paulo tem 4 convocados na Copa América, só perde para o Flamengo, tem 5, né? Incluindo o Rames, então, 3,5. Mas tem mais. E o Arboleda, por exemplo? O Arboleda ficou, né? O São Paulo acho que tem um elenco para suportar esse Brasileirão, asterisco no gol, como disse o Bernardo, até o mata-mata de agosto. Mas eu acho que ainda várias coisas coletivas do time ainda não estão completamente solucionadas, como a situação Lucas, Luciano e Caleri, que poucas vezes jogaram juntas e não são jogadores, embora bons jogadores, fáceis de você conectar taticamente. Talvez... Rato e possível time, aspas, ideal do Zubeldia. Tem uma coisa que, não sei se é exatamente da comissão técnica do Zubeldia, ou uma mudança discreta na transição do jogador que está machucado para o campo, que eu tenho notado. Então, Lucas, recuperou, beleza, vai para o banco primeiro, entra um pouquinho, depois vai começar jogando. Caleri, que odeia. Aliás, o Caleri odeia mais o banco que o Luciano. Todo mundo fala que o Caleri odeia mais. Caleri ficou maluco lá de não jogar contra o Tadieres. Deu bico na garrafinha d'água, mas ficou no banco. Depois foi jogar, entrou, foi jogar na segunda partida. Eu imagino que o Rato, depois de tanto tempo, né, se machucou contra o Tadieres, faça esse processo. Comece primeiro no banco e depois vai entrando aos poucos. Agora... Ele vai testar o Rato, mas ali na ponta direita, que é a posição dele, como o Renan, o Rato estaria também nos meus 11 principais, mas eu acho que o Rato não se enquadra muito no que o Zubeldia está querendo, não. Eu vejo o Zubeldia... pelo que ele está mostrando para nós. Eu acho que o Ferreirinha foi bem e ele não deu muito mais chance para o Ferreirinha. O Eric entrou e fez alguns bons jogos e ele também não pôs mais o Eric. O André foi bem e ele coloca o André para jogar lá na frente. Ele entrou no lugar do Caleri esse último jogo. Eu acho que o Zubeldia gosta dos caras, que nem o Renan falou, daquele cara velocista que chega rápido no fundo para cruzar para dentro e recompõe. O Rato, como o Ferreirinha e o Eric, ele leva muito para individual.
ele traz mais para dentro, ele tem mais aquela cadência, o que para nós funciona absurdamente. É só ver o gol contra o Corinthians, que ele atrasa o lance, dribla para ele e finaliza, e acerta o trinco. Então eu acho que é a melhor opção que hoje o Zuba tenha, mas não seja o jogador de encher os olhos dele. Dito isso, o meus 11 seria, eu acredito muito no Luiz Gustavo. É um cara que se tiver ali no meio campo, com todos os moleques em volta, Igor Vinícius, Arboleda, Alan, Wellington, Alisson, Nestor e Lucas, é um cara que pode dar toda a diferença em qualidade de saída para o time de São Paulo, com o Rato e o Caleri. Então eu vou muito na linha do Renan também. A gente não tem o Pablo Maia, que seria uma ajuda fenomenal, mas tem a qualidade do passe do Luiz Gustavo, o que para mim hoje faria total diferença, principalmente para o Nestor e para o Lucas, que precisam dessa qualidade de passe no meio campo. E Boni, tem um outro nome que sempre surge quando o São Paulino fala de volante, que é um cara que é inevitável assim não surgir, porque ele se declara ao São Paulo muitas vezes lá atrás, sai de uma forma que o São Paulo sentiu falta em 17, que é o Thiago Mendes. E aí o Thiago Mendes até deu uma entrevista pro André Hernan, falando que tá no mercado, tá aberto. É um cara que, assim, vai ouvir propostas. O Cruzeiro também é o principal interessado, a SAF lá tá foda, né? Muita grana pra investir. Mas é um jogador que, assim, se a gente pensar que o Cruzeiro contrata o Matheus Henrique, talvez abdique do Thiago Mendes. É um cara que tá aí, quer jogar Libertadores, deixou claro na entrevista, era quase que assim, São Paulo, tô aqui, hein? Quase que deu esse recado. Thiago Mendes, pra mim, eu acho mais jogador que o Matheus Henrique pra posição que o São Paulo busca. A gente tem até os números, né, edição, do Thiago Mendes aí, né, na temporada 23-24. Ele é um jogador que tá jogando lá no futebol do Catar. Boni vai ler pra gente um pouco das estatísticas de Thiago Mendes, quero que o chat participe também, se trariam ou não Thiago Mendes pro São Paulo. 16 jogos, 14 como titular, 1 gol, uma assistência, 4 grandes chances criadas, 1.3 interceptações por jogo, 0.9 desarmes por jogo, 7.4 bolas recuperadas por jogo, número bastante interessante, 0.6 dribles sofridos por jogo, 1.6 cortes por jogo e 4 cartões amarelos do Thiago Mendes em 16 jogos na temporada 2023-2024. Exatamente, ele tá no Al Rayyan, deu uma entrevista pro Hernan essa semana contando um pouco sobre isso, vou até enviar pro Boni aí pra ele ler um pouco das aspas do Thiago Mendes, mas ó, contrato dele, pra gente pegar aqui certinho também, no Al Rayyan, se inspira, não é assim tão curto, né, mas também tem um jogo, tem um chão, e até o Perrone trouxe a informação sobre isso aí também no início do ano, que é um jogador que o São Paulo que quer voltar, né, que quer jogar a Copa Libertadores, o contrato dele vai até junho de 2025, o vínculo do Thiago Mendes, Boni. Eu acho que é um jogador que, assim, pensando em Copa Libertadores, quem você vai contratar pra Copa Libertadores? Eu gosto do Thiago Mendes. Eu gosto do Thiago Mendes, gostei muito da passagem dele pelo São Paulo, inclusive a saída dele prejudicou muito aquele time do Rogério Ceni em 2017, era peça essencial do time do São Paulo naquele início de temporada de 2017 e acabou saindo até... Ficou complicado pro Rogério, foi demitido logo na sequência. São Paulo disputou o rebaixamento até o final. Então, isso mostra um pouco da importância que tinha o Thiago Mendes no time de São Paulo. E acho grande jogador. Agora, não dá pra ficar se apegando a falou isso, falou aquilo, porque ele até, em outras vezes, demonstrou bastante interesse em jogar no Flamengo. Quase. Ele é fanfarrão pra caramba, isso é verdade. quase. Teve um momento ali que quase foi pro Flamengo, realmente. Então, assim, falar por falar é uma coisa. Falar pra câmera é uma coisa. Agora, o que ele vai falar? Na negociação pro empresário, o que vai pedir? É outra história também. A gente tá passando por um momento que é muito complicado pro São Paulo. O São Paulo não consegue fazer as loucuras. E quando faz uma grande loucura, às vezes a aposta dá errado, como aconteceu com o Rames Rodrigues. O São Paulo não pode se dar o luxo de fazer apostas tão grandes e que deem errado assim, porque não tem essa corda pra esticar, não tem essa margem de erro. Outros clubes que estão em situação melhor, o Palmeiras, o Flamengo, eles têm essa margem. O São Paulo não tem. Então, assim, tudo tem que ser muito bem pensado. Como às vezes, por exemplo, eu antes mesmo do Santos cair, eu gostava muito do Tomás Rincon. Acho que é um volante muito bom. Venezuelano que estava aí, acharam ele e tal. Acho um cara muito bom, num time acertado, ele jogaria muito bem. E quando o Santos caiu, eu até falei, putz, São Paulo podia tentar esse cara aí, né? Podia. Só que ele mesmo, naquela coisa da gratidão também, né? Do compromisso, ele falou, não, eu fico com o Santos e vou subir com o Santos, né? Então você vê até a personalidade do cara. Então, eu acho que, assim, o São Paulo tem que olhar clubes da Série B, clubes da América do Sul, tem jogadores até da Série A de times que estão para cair, que às vezes tem um ou outro valor ali que você olha e você fala, pô, nesse contexto ele não tá tão bem, mas ele pode vir. Um cara que, de novo, eu vou usar o Palmeiras como exemplo, o Zé Rafael. O Zé Rafael era do Bahia, estava lá, jogando até numa outra função, o
Palmeiras trouxe ele, colocou ele ali de volante, acertou no time, né? Então, muitas vezes tem que olhar bastante esses pontos, olhar bastante aí esses valores, essas possibilidades, e o São Paulo tem que olhar muito essa posição, porque mesmo com o Pablo Maia voltando mais para frente, ele é um cara que tem mercado lá fora, né? Tomara que ele volte bem, que ele fique recuperado 100%, mas é um cara que talvez não fique muito tempo no São Paulo. O São Paulo deve vender o Pablo Maia, Nestor, né, que é do meio de campo, e aí a gente vai precisar repor esse setor. Então, pessoal, vou falar inicialmente do Thiago Mendes aí, que foi tema de debate, que ele fez a entrevista junto ao André Hernan e tal. Cara, eu acho que ele tá querendo se promover, assim, porque já foi quase, muito quase pro Flamengo. Agora o nome dele tá sendo cotado no Cruzeiro, São Paulo. Cruzeiro São Paulo, por acaso, teria supostamente interesse tanto em Thiago Mendes quanto Matheus Henrique pra volância, os dois clubes no caso. E, bem, assim, falou lá na entrevista, a questão da Libertadores. São Paulo foi garfado lá naquele ano, se não me engano, 2017. E, bem, ok, mas, assim, não senti. Senti sim que ele quer voltar pro Brasil, que já deu pra ele no mundo árabe, então ele jogou pra tudo que é lado, né? A verdade é essa. Eles foi em aberto. Agora, a contratação do cara só termina no que vem. Então, assim, tem outros pesares nessa equação. Acho que não é tão simples. Esse fim de contrato dele só ano que vem, se fosse esse ano, até seria compreensível. E, cara, imagina o salário que ele vai pedir também. É um bom jogador, assim, um fenômeno, mas é um bom jogador. Ele jogou num momento meio complicado do São Paulo. Mas foi bem, não foi mal não. Agora, assim, o Pablo Maia vai voltar, você tem a Elisiero e o Jackson Mendes que vão entrar como opções aí pra volância. E eu acho que também é possível encontrar espero e acredito que seja possível encontrar um volante de menor custo-benefício, né? Porque, cara, tudo bem, até eu gostaria dos dois ali, Matheus Henrique ou o Thiago Mendes, mas são jogadores caros, né? São jogadores que você vai ter que pagar um saláriozinho bem alto. E falando um salário bem alto, nosso querido Ramos aí jogou muito bem pela Colômbia e ele mesmo sem jogar pelo São Paulo ganhou 1,5 milhão por mês, né? Torcer para que algum clube tenha se encantado pelo colombiano. Ainda falando de São Paulo, é interessante que você fala de São Paulo ideal, mas você deixa a opção de gente do lado de fora. Então, eu acho difícil ter um São Paulo ideal por causa da quantidade de jogos, né? Vai ter uma base ali, mas o Zubeldia vai ter que rodar. O Lucas, Caleri e o Luciano jogando direto pra estourar os caras, né? Então, vamos ficar de olho, mas eu acho também, como o Arnaldo falou em vídeos anteriores, assim, o Rato vai entrar durante o jogo, né? Como ele fez com todos os jogadores que voltaram de lesão, e eles começaram no banco e durante o jogo foram entrando, aos poucos foram entrando para ganhar ritmo. Mas você pega hoje lá na frente, principalmente, você tem Rato, Ferreirinha, Eric, Galopo, e eu vou esquecer de gente aqui que eu tô falando com vocês, Juan. Então, assim, é muita opção, e assim, são opções que não deixam o São Paulo cair de qualidade. André Silva, então, que diferença do elenco do ano passado, se pegar de 23, 24, a diferença é bem grande, assim. O São Paulo hoje é um time que tem opções, né? Ainda que do meio para trás não tenha tantas, mas mesmo na defesa, se você pensar bem, você tem 4 zagueiros, né? Arboleda, Alan Franco, Ferrarese e Diego Costa, sem contar o Belém, por exemplo. Então, claro, a gente sabe das carências, lateral esquerda, a volância, mas na volância você tem Alisson, você tem Luiz Gustavo, você tem Bobadilla, você tem Pablo Maia, você tem os meninos da base, você pode adaptar o Galopo aí. Então, assim, eu acho também assim, é o fim do mundo, mas o São Paulo tem que buscar um nome aí pra volância, um nome pra lateral esquerda urgente, é fato. Ainda falando de São Paulo, a gente falou ontem sobre o segundo maior patrocínio do Brasil, né? E, bem, que continue assim. E veremos aí as novidades do marketing, mas se você pegar o primeiro ano de Casais, você não tinha nem patrocínio Master para esse ano, acho que a evolução é muito grande. E tem muito a evoluir, porque acho que o patrocínio Master poderia ter sido melhor negociado, é o que parece que está sendo renegociado. Não as cifras do Flamengo, né? Muito menos as cifras do Corinthians, que deu no que deu, mas as cifras um pouco superiores aí, que eu acho que São Paulo merece, né? Então é isso, São Paulo no domingo teve folga, se reapresenta hoje
confronto contra o Inter na quinta-feira e depois contra o Corinthians no domingo, e aí você começa aquela sequência meio de semana, fim de semana, meio de semana, fim de semana, e vamos ver como é que o Zubeldia vai sair nesses desafios. Que, assim, parada dura os próximos 3 jogos, viu? Inter, Corinthians e Cuiabá. Então, assim, agora é só pedreira e é focar, tentar buscar ir bem no Brasileiro para quando chegar lá nas fases decisivas, seja de Copa do Brasil, seja de Libertadores, São Paulo tá ali no miolo do G4. E quem sabe, né? Quem sabe? Faz o que? 2008? São 16 anos aí sem brasileiro, né? Não seria nada mal, não. Apesar que o foco, a gente sabe muito bem, é a Libertadores da América. Então é isso, pessoal. Sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão. Tá, ok? Saudações e cores, uma ótima segunda-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.